Nesse fim de ano passa aquela sensação de retrospectiva, tudo aquilo que fizemos durante o ano, metas que foram cumpridas, outras que nos frustramos, o que fizemos de errado, o que fizemos de certo, e também aquela sensação de que deveríamos nos aproximar mais de Deus. Ou aquele sentimento de que não vou fazer mais metas porque daqui a um ano vou estar me sentindo da mesma forma, vou estar frustrado do mesmo jeito. E se você quer mudar, e em 2026 realmente fazer e cumprir metas, realmente se aproximar de Deus e ter um relacionamento profundo com Ele, fique até o final desse vídeo, pegue papel e caneta e aproveite o conteúdo. Olá, para você que é novo ou nova por aqui, eu sou Larissa da Silva, sou cristã e psicanalista, e o objetivo desse canal é te ajudar a ser um cristão melhor, se aproximar de Deus através de habilidades emocionais. Mas vamos direto ao ponto, não é incomum nesse fim de ano estarmos pensando no que poderíamos ter feito diferente e o que precisamos mudar. E especialmente nessa época do Natal, começamos a pensar em como está o nosso relacionamento com Deus. Pode acontecer de no fundo você até querer se aproximar de Deus, mas você não sabe como fazer isso. E nesse vídeo eu vou te dar alguns passos de como se aproximar do Senhor e também de como fazer e cumprir metas no ano de 2026. Então pegue papel e caneta e preste muita atenção em cada parte do conteúdo. Antes de começarmos a pensar o que devemos fazer, precisamos prestar atenção em um dos maiores erros que nos afasta de Deus, que é acharmos que existe uma divisão entre a sua vida espiritual e as outras áreas da sua vida. Achar que tem diferença entre a sua vida dentro da igreja, dentro do cristianismo, e a sua vida no trabalho, nos estudos, no lazer com a sua família. Pensar que existe essa divisão vai ser um grande empecilho para não alcançar aquilo que você quer no seu relacionamento com Deus. E não existe essa divisão. Você pode, por um momento, estar focado em uma área específica. Por exemplo, você está focado no estudo ou está focado em algum projeto do seu trabalho. Mas os seus princípios como cristão não vão mudar só porque você não está dentro da igreja. Então, se você estiver no trabalho, estudando ou em qualquer outra atividade, os seus princípios não mudam. Você vai viver da mesma forma. E por que entender isso é tão importante e vai interferir nas nossas metas? Porque quando colocamos a nossa responsabilidade apenas quando estamos dentro da igreja, é muito mais fácil se afastar de Deus quando estamos fora da igreja. Precisamos entender que o nosso compromisso com Ele é independente do local. Não importa qual é a circunstância, o Senhor vai ver o que eu estou fazendo e eu vou cumprir com a minha palavra de seguir os seus princípios. Então, a primeira coisa que devemos pensar ao analisar o nosso relacionamento com Deus é refletir sobre isso. Será que eu estou vivendo esses princípios apenas em um local que está cheio de cristãos ao meu redor? Será que eu estou vivendo esses princípios apenas dentro da igreja ou de uma comunidade religiosa? Então agora você pode pausar esse vídeo e refletir sobre essa primeira parte, analisar como é atualmente o seu relacionamento com Deus. Depois que você pausar, aí você volta aqui e continua assistindo o vídeo. Agora nós vamos dividir a sua vida em 4 áreas. Primeiro, espiritual. Segundo, físico. Terceiro, mental ou intelectual. E quarto, financeiro. É claro que você pode dividir a sua vida em várias outras partes, como relacionamento, família, vida social. Você pode dividir em quantas partes você quiser. Eu vou colocar essas 4 áreas para o vídeo não ficar gigante, mas se você quiser aprender mais a como organizar a sua vida dentro de todas essas áreas e desenvolver mais autoconhecimento, eu vou deixar um link aqui na descrição para você fazer mais exercícios que vão ajudar nisso. Agora pensando nessas 4 áreas, antes de definirmos metas para cada uma delas em 2026, precisamos de mais um passo, que é o fechamento de 2025. Então você vai pegar papel e caneta e vai responder as seguintes perguntas sobre o ano de 2025. O que foi o ano de 2025 para mim? O que eu mais aprendi nesse ano? Quais foram as minhas maiores dores? Quais foram os meus pontos fortes nesse ano? Consegui cumprir alguma meta que fiz? Agora pausa esse vídeo, responda as perguntas e depois volte aqui. É muito importante analisarmos como foi o ano de 2025 para que possamos entender quais foram os nossos erros, o que nos ajudou, o que me impediu a chegar aonde eu quero, e tudo isso vai ampliar a visão sobre a vida. Após fazer esse fechamento, chegou o próximo passo, que é limpeza. Essa parte da limpeza é tanto da parte física do nosso ambiente, quanto também dos nossos hábitos. Então você pode limpar o ambiente que você está, você pode jogar fora aquilo que está quebrado, doar aquilo que está sobrando, fazer uma limpeza geral. Também nos hábitos você pode deixar de seguir as pessoas que te fazem mal. Pode fazer uma limpa no seu celular, reorganizar o seu e-mail,
organizar o seu celular, o seu computador, todas as fontes de tecnologia que você usa. Fazer um fechamento e uma limpeza vai trazer mais organização mental, trazer mais clareza sobre o que precisa ser feito e vai te preparar para o próximo ano. E mesmo com isso, conseguimos ampliar ainda mais a nossa visão. Lembra das 4 áreas que falamos lá no começo do vídeo? Agora você vai usar novamente papel e caneta e vai responder as próximas perguntas dividindo área por área. Então você vai pegar as perguntas e responder para uma área específica, depois para a próxima área e assim por diante. Pense separadamente. De 0 a 10, qual é a minha nota de satisfação nessa área? Por quê? O que seria um 0? O que seria um 10? Existe alguma pessoa no meu dia a dia que me impede de chegar no 10? Quais são as pessoas que me impulsionam para alcançar os meus objetivos nessa área? Quais hábitos estão indo contra a uma boa vida nessa área? Se você não conseguir responder essas perguntas de uma vez, não tem problema, você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser, você pode pausar esse vídeo quantas vezes você quiser, mas o importante é não pular nenhum dos passos, o importante é fazer, não importa quanto tempo demore. Finalmente chegou o momento de decidir quais são as metas do próximo ano. E um dos erros que mais nos impede de cumprir essas metas é confundir o que é uma meta com o que é um objetivo. Por exemplo, você tem um objetivo de emagrecer. Aí você coloca na sua meta, quero emagrecer. Mas você colocou a meta e o objetivo a mesma coisa, então isso vai confundir, porque a meta é uma estrutura explicativa de como você vai chegar no seu objetivo. Por exemplo, ainda nessa área, o seu objetivo é emagrecer, mas a sua meta ela pode ser mais estruturada, ou seja, vou fazer exercício 3 vezes por semana, evitar alimentos ultraprocessados, beber mais água, fazer um alongamento todos os dias. Então, assim você vai conseguir chegar no seu objetivo, que é de emagrecer. Então, precisamos definir quais são os objetivos de 2026 e quais são as metas, ou seja, a estrutura para chegar nesse objetivo. Agora eu vou dar alguns exemplos em cada uma das áreas que separamos no começo do vídeo. Você pode colocar quantas áreas você quiser, mas eu recomendo que seja no máximo 5 áreas e no máximo uma meta por área. Senão você vai se sobrecarregar e vai acabar se frustrando no final do ano, porque você vai colocar lá 20 metas e não vai conseguir finalizar todas essas metas, então isso pode gerar muito mais frustração. Então coloque um limite, não faça muitas e muitas metas, ok? Vamos para algumas estruturas simples. Por exemplo, seu objetivo em 2026 na área espiritual é ler a Bíblia inteira. Aí você coloca esse como objetivo, depois como meta você coloca detalhes. Por exemplo, ler todos os dias X capítulos pela manhã, mesmo que seja feriado ou fim de semana. Na área física, como dei o exemplo anteriormente. Objetivo, emagrecer X quilos. Meta, fazer exercício 3 vezes por semana, revisando superiores com inferiores, bebendo no mínimo 2 litros de água por dia e evitando alimentos ultraprocessados. Por exemplo, na área intelectual, objetivo, aprender inglês. Meta, estudar todos os dias 20 minutos de inglês, intercalando entre gramática, escuta, escrita e conversação. Exemplo na área financeira. Objetivo, guardar R$5.000. Meta, guardar X reais todos os meses, economizando em assinaturas e fast food. Esses são exemplos simples de como você pode fazer uma meta de uma forma muito mais estruturada que vai te ajudar a cumprir durante o ano. Lembrando que você pode colocar mais áreas na sua vida e eu recomendo que você pegue as principais áreas que você precisa mudar na sua vida. Não coloque muitas metas de uma vez. Assim que você cumprir uma meta durante o ano, você pode acrescentar outra. Mas não coloque de uma vez, por exemplo, 20 metas para você cumprir, porque isso pode gerar frustração no final. O próximo passo para você cumprir essas metas é entender quais são os gatilhos que vão te ajudar a cumprir uma meta e quais são os gatilhos que vão te impedir de chegar até essa meta. Por exemplo, imagine que você tenha a meta de guardar R$5.000 no próximo ano. Será que faz sentido você ter vários aplicativos de compra de roupa, utensílios ou até mesmo de fast food
instalados no seu celular, sendo que eles vão mandar notificação o tempo inteiro, todos os dias, não faz sentido ter esse tipo de aplicativo se o seu objetivo é guardar dinheiro e, na pior das hipóteses, se você tem facilidade em gastar dinheiro. Então esse é um gatilho que você percebe que ele vai te impedir de chegar na sua meta. Então aí você já conseguiu identificar algo ruim que você pode eliminar. É muito mais fácil não ter os aplicativos do que ter que dizer não todas as vezes que aparece uma promoção. Por exemplo, imagine que você tem um objetivo de emagrecer, mas você percebe que se colocar a sua roupa de academia do lado da sua cama antes de dormir, no dia seguinte você acorda e a primeira coisa que você faz é trocar de roupa, você percebe que isso é um gatilho que vai te impulsionar para fazer exercício físico logo pela manhã, porque se tiver que escolher durante o dia, isso vai ficar muito mais difícil. Então nós precisamos analisar quais são os gatilhos que vão nos impedir e quais são os gatilhos que vão nos impulsionar para chegar em determinada meta. E o próximo passo é analisar e dar recompensa sobre aquilo que você já conseguiu cumprir. Todos os meses você pode olhar aquilo que você conseguiu fazer, aquilo que não conseguiu, aquilo que te ajudou, te atrapalhou, fazer essa avaliação, deixar anotado aquilo que você precisa modificar e também te dar uma recompensa. Mas é muito importante que a sua recompensa não atrapalhe o seu processo. Imagine que você guardou R$500 em janeiro, mas como recompensa você pega e gasta R$200. Isso não faz sentido, porque a sua recompensa vai tirar parte daquilo que você conseguiu construir. Então precisamos analisar quais são os tipos de recompensa que valem a pena fazer. E Lari, como que tudo isso aqui se conecta com o meu relacionamento com Deus? Obviamente, uma dessas áreas que você vai separar precisa ter metas e objetivos que vão te aproximar de Deus. Mas eu quero te fazer também um convite, que após você escrever todas essas metas, avaliar várias partes da sua vida, que você entregue esses planos para Deus. Você pode fazer uma oração, conversar com Ele quais são as suas fraquezas, os seus pontos fortes, onde você quer chegar, aonde você está agora. Assim como um bom pai, ele quer saber mais sobre a sua vida e ele quer fazer parte dos seus planos. E ele também quer te direcionar para aquilo que é melhor. E após essa conversa sincera com Deus, reavalie os seus planos e veja o que precisa ser modificado para alinhar a sua vontade com a vontade dele. Talvez você passe 2, 3, 4 horas fazendo planos para 2026. Mas quando você for orar, talvez Deus fale para você modificar algumas áreas. E isso é uma grande virada de chave para nós. Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus vai evitar vários erros, evitar várias frustrações. Vamos nos aproximar dele e receber ainda mais bênçãos pela nossa obediência. Então, recapitulando todo o conteúdo desse vídeo, você aprendeu que é necessário analisar a nossa vida, ver o que precisamos mudar, fazer um fechamento e uma limpeza para organizar a nossa mente e o nosso ambiente, entender quais são as metas e objetivos para o ano de 2026 de forma clara e específica e entregar isso nas mãos de Deus, aceitando com humildade quais são as correções para a nossa vida, assim nos aproximando dele, evitando erros e encontrando mais força. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e que você possa ter mais clareza ao colocar as suas metas e objetivos no papel, para que 2026 seja um ano ainda melhor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo que também está precisando desse conteúdo. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, aproveite o seu planejamento, tenha um ótimo fim de ano e um ótimo 2026.